Bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência, onde nós procuramos expor a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de modo que o ouvinte compreenda e coloque em prática, promovendo o seu crescimento espiritual. Se você não se inscreveu no canal, por favor, faça isso. Inscreva-se no canal, acione o sininho para você receber as notificações e compartilhe nas redes sociais, me ajudando assim a expandir o reino de Deus. Estamos estudando o livro de Salmos, notadamente o Salmo 119, que é um grande poema sobre a excelência da palavra de Deus. Hoje nós estaremos estudando os versículos 81 a 89, que é o 11º verso do grande poema, que é o Salmo 119. Sob o título Na Tua Palavra Coloquei a Minha Esperança. Na Tua Palavra Coloquei a Minha Esperança. Salmo 119, versículos 81 até 88. Vou ler o texto e depois fazer alguns comentários. Diz assim: Desfaleço aguardando a Tua salvação. Na Tua Palavra coloquei a minha esperança. Ou como outra tradução, espero na Tua Palavra. Meus olhos desfalecem esperando Tua promessa, enquanto eu pergunto, quando Tu me consolarás? Embora tenha ficado como um odre enrugado pela fumaça, não me esqueci dos Teus decretos. Quantos dias Teu servo terá que esperar, até que julgues os que me perseguem? Os arrogantes que não andam na Tua lei abriram covas para mim. Todos os Teus mandamentos são fiéis. Sou perseguido injustamente. Ajuda-me. Quase me consumiram sobre a terra, mas não abandonei os Teus preceitos. Vivifica-me conforme o Teu amor ou a Tua misericórdia, para que eu guarde os Teus mandamentos. Esse verso do Salmo 119, ele é muito semelhante ao Salmo número 6, onde, notadamente no Salmo número 6, ele fala que apesar do sofrimento e perseguição, Deus ouviu o seu clamor, porque ele confiou e esperou na palavra do Senhor. Mais ou menos é isso que o salmista diz aqui nesse verso. Aliás, é muito interessante observar que quantas vezes ele afirma que ele confia na palavra do Senhor, que na palavra do Senhor ele colocou a sua esperança. Versículo 81 ele fala disso: desfaleço aguardando a sua salvação. Na Tua palavra coloquei a minha esperança. Depois o versículo 83. Embora tenha ficado como um odre enrugado pela fumaça, não me esqueci dos Teus decretos. Versículo 86. Todos os Teus mandamentos são fiéis. Versículo 87, quase me consumiram na terra, mas não abandonei os Teus preceitos. E o último versículo que eu li, vivifica-me conforme o Teu amor, para que eu guarde os testemunhos da Tua boca. Então o salmista está enfatizando aqui que apesar do sofrimento, apesar das dificuldades, apesar dos seus inimigos, 5 vezes nesse verso ele repete a verdade de que apesar disso, apesar dos sofrimentos, das aflições e perseguições, ele colocou a sua esperança na palavra de Deus. Tanto que a Bíblia na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, colocou um subtítulo assim: os Teus mandamentos merecem confiança. Então é muito interessante nós observarmos esta verdade que o salmista observa aqui, de que apesar das perseguições, apesar das aflições, apesar do sofrimento, ele colocou a sua esperança na palavra de Deus. Ele confiou na palavra de Deus, ele confiou em Deus.
Com relação ao versículo 81, a Bíblia Conselheira, a Bíblia de Estudo Conselheira, ela faz um comentário nos seguintes termos: minha alma desfalece aguardando a tua salvação, que é o que o salmista diz no primeiro versículo. Aí eles comentam: a solução dos problemas com os inimigos ainda não tinha acontecido. É como se ele orasse: ó Deus, percebes o quanto eu estou frágil e entregue aos inimigos? Tu sabes que em ti tenho a esperança. Porém, estou cansado. Meus olhos estão enfraquecidos, buscando permanecer na esperança do teu consolo. Como se fosse essa a oração do salmista. Versículo 82, meus olhos desfalecem, esperando na tua promessa, enquanto eu pergunto: até quando, Senhor? Quando tu me consolarás? Quando me consolarás? É como se a oração continuasse e o salmista dissesse: tu conheces o meu íntimo e sabes tudo em que te entristeci. Mas não me esqueci dos teus mandamentos, mesmo não conseguindo cumpri-los todos. Olhe para mim e me diga: até quando devo esperar? Ainda verei o inimigo sendo destruído? E a resposta à pergunta dele está no Salmo 6, que eu disse que é muito semelhante a este verso. A resposta no Salmo 6, o versículo 9, diz assim: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor acolheu a minha oração. Todos os meus inimigos serão, no futuro, envergonhados e muito perturbados. Abruptamente eles se retirarão de vergonha. É muito interessante observar bem a linguagem desse versículo 9 do Salmo 6. O Senhor já ouviu a minha súplica. No meio do sofrimento, no meio da angústia, o salmista diz assim: o Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor acolheu a minha oração. Todos os meus inimigos serão envergonhados e muito perturbados. Então é uma coisa no presente, que o Senhor já ouviu a minha súplica, Ele já acolheu a minha oração, e outra coisa é que os inimigos serão envergonhados no futuro. Então é muito interessante nós observarmos isso. Isso nos remete também ao profeta Abacuque. O profeta Abacuque, no capítulo 1, ele faz a mesma pergunta que o salmista: até quando, Senhor? Até quando eu clamarei e tu não me ouvirás? E daí no capítulo 2, versículo 1, ele diz: me colocarei na torre de vigia e ficarei esperando o que o Senhor me dirá. E no versículo, então, versículo 9, se eu não estou enganado, vamos ver aqui, versículo 4, a sua alma, vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá pela fé. É isso que o salmista está dizendo no Salmo 9. Deus já acolheu a minha oração, os meus inimigos serão, o justo viverá pela fé. É que nós temos um problema na nossa civilização ocidental, que nós vemos o tempo do ponto de vista linear, o tempo cronos, né? Mas o tempo de Deus é o tempo kairos. O que é o tempo kairos? É um eterno presente. Então Deus olha para nós e vê o eterno presente, Ele nos vê acolhendo a nossa oração e Ele vê os inimigos sendo destruídos. Mas nós vemos só o presente, e não vemos o futuro. Deus vê de cima e vê como um todo. Então é isso que Ele diz: Deus já acolheu a minha oração, mas os meus inimigos serão. O tempo de Deus não é linear. O tempo de Deus é kairos, é um eterno presente. É por isso que já no Salmo 90, versículo 4, o salmista já diz que um dia aos seus olhos são como 1000 anos, né?
E o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 8, repete esta mesma verdade, né? Até vou ler para não citar errado. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Como assim? O tempo de Deus é kairos. É um eterno presente. O nosso tempo é linear. Nós entendemos o tempo de forma diferente. Então essa aí, voltando um pouco no profeta Abacuque, então ele faz isso, ele se põe na torre de vigia, fica esperando, querendo escutar Deus. Deus se manifesta no capítulo 2, dizendo que Deus estava... que Deus iria resolver o problema deles, ia castigar o povo de Israel, mandando os assírios para destruírem o império de Israel, o reino de Israel, invadir o reino de Israel, e que eles iriam aprender com isso, iam ter uma lição. Então o profeta Abacuque depois diz, porque o justo viverá pela fé. A grande questão nossa é que diante do sofrimento nós precisamos viver pela fé. E aí o profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19, ele faz a sua famosa oração. Ainda que, essa tem que ser a nossa oração, porque o justo viverá pela fé. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim, eu me alegrarei e confiarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha força, e Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre lugares altos. Então o salmista está vendo isso também, está vendo o seu sofrimento, está vendo a sua aflição, está vendo os seus perseguidores, mas ele tem fé que Deus vai fazer com que os seus perseguidores sejam destruídos ou sejam vencidos. E aí então, a partir do versículo 83, ele diz que embora tenha ficado como um odre, enrugado pela fumaça. O odre era uma vasilha onde se guardava água ou vinho, e ele disse, esse odre era de couro, se ficasse sobre a fumaça de uma lareira ou de uma fogueira, ficava todo enrugado, ressecado. Ele diz, ainda que eu fique como um odre enrugado pela fumaça, não me esqueci dos teus decretos. Essa é a grande questão. Mesmo que nós fiquemos todo enrugados, amassados, ressequidos pela aflição e pelo sofrimento, não nos esqueçamos dos decretos de Deus. Coloquemos a nossa confiança na palavra do Senhor. Põe a minha esperança, como ele disse no começo, na tua palavra coloquei a minha esperança. Diante da dor, do sofrimento, da vida ressequida, da alma com sede, eu tenho que colocar a minha esperança na palavra do Senhor, que um dia ela vai se cumprir. O nosso tempo é linear, o tempo de Deus é um eterno presente. Versículo 84, quantos dias seu servo terá que esperar até que julgues os que me perseguem? É aquilo que eu já comentei. Os arrogantes que não andam na tua lei abriram covas para mim, mas todos os teus mandamentos são fiéis. Mesmo que os arrogantes tenham feito covas para mim, para eu cair, laços, ciladas, mesmo que o sofrimento muitas vezes nos desfaleça, ele reafirma, os teus mandamentos são fiéis. Sou perseguido injustamente, então, Senhor, ajuda-me. Essa é a nossa oração, deve ser pelo menos a nossa oração, no meio do sofrimento, no meio da perseguição, no meio da aflição, da dor, da angústia de alma. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Versículo 86.
Todos os teus mandamentos são fiéis. Desculpa, é 87 agora. Quase me consumiram sobre a terra, os meus inimigos, quase me consumiram sobre a terra, mas não abandonei os teus preceitos. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Quase fui consumido, mas na tua palavra coloquei a minha esperança. E aí o último versículo desse verso, 88, o salmista exclama: vivifica-me conforme o teu amor, me dê vida conforme o teu amor, ou conforme a tua misericórdia. Faz-me lembrar de Jeremias em suas lamentações: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. A sua fidelidade não tem fim. Coloquei a minha esperança na tua palavra. Vivifica-me conforme o teu amor. Para quê? Para que eu guarde a tua palavra. Para que eu coloque a minha esperança na tua palavra. Para que eu guarde os testemunhos da tua boca, ó Deus. Essa é a esperança do salmista. Então esse é um salmo ao mesmo tempo de angústia, de aflição, mas também de consolo e de esperança. Porque, resumindo, ele diz: em meio ao sofrimento, em meio à aflição, em meio à perseguição e às ciladas dos meus inimigos, na tua palavra coloquei a minha esperança. E você, tem colocado a sua esperança onde? Na palavra do Senhor? No Deus eterno, no Deus vivo e eterno? A minha súplica a Deus é que você que está me ouvindo possa colocar a tua esperança na palavra de Deus e esperar em Deus. Como o salmista em outro salmo disse: esperei confiantemente no Senhor, e Ele ouviu as minhas orações. Ele ouve, acolhe as minhas orações, embora no momento nós não vemos a solução de uma forma objetiva. Mas Deus, que é o Deus do tempo Cronos, Ele vê o meu sofrimento e vê a solução. Nós não vemos, mas precisamos, apesar disso, ainda que, como disse o profeta Abacuque, ainda que não haja nenhuma esperança à vista, coloquemos a nossa esperança na palavra do Senhor, porque Ele é fiel. Para que eu guarde os seus mandamentos, para que eu tenha vida por causa do amor de Deus, por causa da graça de Deus. Vivifica-me, me dê vida conforme o teu amor, para que eu ponha a minha esperança na tua palavra, para que eu guarde os testemunhos da tua boca. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.